A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Rima é uma escola bíblica transformadora. 2 anos de curso com 3 aulas por semana. Professores experientes e material didático exclusivo das 24 matérias. Conheça mais da Palavra de Deus e melhore ainda mais a sua vida. A palavra em você mudará tudo. Venha conhecer o Rima. Olá, eu sou Derek Walker, pastor da Igreja Bíblica Oxford, e hoje começaremos uma nova série chamada O ABC da Fé. E eu acredito que será uma série importante. Sabem, o ABC significa os princípios elementares. E se você não entende os princípios elementares de qualquer assunto, então você não pode esperar se edificar e avançar com isso. Frequentemente as pessoas podem ouvir ensinos sobre fé em um nível muito elevado, o que fazer com a fé e assim por diante. Mas ainda assim, se elas não sabem o ABC da fé, então vai estar acima da cabeça delas, não conseguirão aplicar em suas vidas. Então eu quero voltar ao ABC, sabe? É como o alfabeto. Se você não conhece as letras do alfabeto, como formará palavras? E então como irá desenvolver sentenças? E eu era professor de matemática, o mesmo princípio está lá. Primeiramente, você tem que conhecer os números, antes de poder então continuar e falar sobre adição. E então, antes de você ir adiante, uma vez que sabe adição, pode fazer subtração. E uma vez que faz subtração, pode fazer multiplicação e divisão e frações e por aí vai. Mas você tem que construir assim, é isso que queremos fazer. Desenvolver o ABC desse assunto importante que é a fé. E primeiramente vamos falar do quanto a fé é importante. O primeiro princípio é perceber a importância da fé para estar motivado a estudar esse assunto. Bem, há mais de 600 versos na Bíblia sobre fé, acreditar e assim por diante. Então, obviamente, é um dos conceitos mais importantes da Bíblia. Mas para muitas pessoas é um assunto muito misterioso, não entendem o que a fé é. Então elas não conseguem, elas acabam se perdendo muito. Então queremos entender a fé para podermos andar com precisão na arena da fé, porque nosso relacionamento com Deus é governado pela fé. Então a fé é algo que Deus valoriza muito, é muito importante para Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para ser mais claro que isso, é essencial para nós termos fé para agradar a Deus. Então ele deve valorizar muito isso, deve fazer uma grande diferença. Romanos 14:23 diz de outra forma, diz tudo aquilo que não é da fé é pecado. Isso é forte, não é? Então, Hebreus 10:38 diz, agora o justo ou reto viverá pela fé, Deus requer isso. Mas se alguém retroceder, retroceder de quê? De viver pela fé. A minha alma não tem prazer nele. Deus ainda te ama, mas ele não tem prazer com a sua vida se você não está andando pela fé. Jesus não sugeriu, ele ordenou. Marcos 11:22, tenha fé em Deus. Sabe, entristecia Jesus quando encontrava homens sem fé. Se você quer entristecer Jesus, é só não ter fé. Se você quer desapontar Jesus, tenha pouca fé. Mateus 17:17 é um exemplo. Jesus respondeu e disse, ó geração perversa e sem fé, por quanto tempo eu terei que estar com vocês? Por quanto tempo eu suportarei com vocês? Realmente entristecia Jesus quando não tinham fé. Em outro momento, ele disse, por que estão tão amedrontados? Como podem não ter fé? Ele ficou triste,
Marcos 4:40. Outras vezes ele se decepcionava com a pouca fé deles, voz de pouca fé. E, particularmente, ele falou a pessoas que estavam em ansiedade. Vivendo em ansiedade, ele ficou decepcionado por causa da pouca fé deles. Ele continuou dizendo: se Deus cuida da grama do campo, sabe, será que ele não vai muito mais vestir vocês, ó vós de pequena fé? Em outro momento ele disse: por que estão tão amedrontados, vós de pequena fé? Foi quando estavam numa tempestade, Mateus 8:26. Outra vez ele disse: vamos, onde está a fé de vocês? Ele está procurando a fé, procurando para ver se você tem fé e se ela está sendo exibida. E se você quer empolgar Jesus, então tenha uma fé forte. Ele se empolgava com uma fé forte. Lembram quando o centurião romano, em Mateus capítulo 8, ele disse: eu nunca vi uma fé tão grande assim. Foi quando ele ficou mais empolgado? Quando as pessoas mostraram uma fé forte. Bem, a fé é a coisa pela qual ele está procurando em nossas vidas. E, na verdade, é dito que quando Jesus retornar à terra, pelo que ele estará procurando? Lucas 18:8 diz: quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé na terra. É isso que ele está procurando na sua vida. E fé é, na verdade, a coisa mais importante e valiosa que você tem. 2 Pedro 1:1 diz que obtivemos uma fé igualmente preciosa, ela é valiosa. Judas fala da fé santíssima. 1 Coríntios 13:13 fala que a fé, a esperança e o amor habitem por toda a eternidade, a sua fé tem valor eterno. Mas por que a fé é tão importante? Bem, a chave é que a fé é a sua conexão com Deus. A raiz da palavra para fé, pistis, é união, é aquilo que nos une a Deus. É a sua grande posse, porque sem ela você não tem conexão com Deus. A sua fé, a que você possui, é o que te conecta com Deus, o que te habilita a receber a sua graça, o seu amor e o seu poder em toda a sua vida. Então você tem que tê-la, tem que edificar, fazer o que for necessário para desenvolvê-la, fortalecê-la e protegê-la. Ela te conecta com Deus, é o canal pelo qual o poder de Deus opera na sua vida normalmente. Então a fé é o canal, em outras palavras, pelo qual Deus opera. É a sua maior posse porque, sem ela, você não tem contato com Deus. Veja, você não pode contactar Deus através do seu corpo ou através da sua mente. Você contacta Deus, que é espírito, pelo seu espírito, e você faz isso por meio da sua fé. E o que você recebe de Deus vem através da sua fé. Então, precisamos entender a fé, o que ela é e como funciona, para nos conectarmos e cooperarmos com seu poder. Entendem? Mateus 9:29, Jesus disse algo maravilhoso. Ele disse: de acordo com a sua fé, seja feito a você. Em outras palavras, a sua fé em Deus e na sua palavra acaba determinando como será com você. Ela determina o que você receberá de Deus. De acordo com a sua fé. Não é maravilhoso? E então, se você foi acusado de ser uma dessas pessoas da fé ou ir para uma igreja da fé, bem, aleluia. É uma boa acusação para se ter. Fé não é um palavrão. Temos que ter nossa fé, edificar nossa fé. Por isso é tão importante a que igreja você vai. A propósito, devemos sempre ir a uma igreja local. E nenhuma igreja é perfeita, mas é importante a qual igreja você vai, porque a sua fé vai subir ou descer ao nível da pregação a que você se submete. Então seja sábio. Agora, 1 João 5,4, João nos diz que a fé nos dá vitória na vida. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e qual a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Obtemos as promessas de Deus pela fé. Hebreus 6,12 diz: devemos ser seguidores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. E então, mais adiante, em Hebreus 11, ele diz que pela fé, o grande homem de Deus obteve as promessas. Para dar alguns exemplos, somos perdoados pela fé, justificados pela fé, somos salvos pela fé, somos purificados, santificados pela fé, curados pela fé. Ele não disse: a tua fé te curou. Você é abençoado pela fé, recebe vida pela fé. Você tem acesso a Deus pela fé, Cristo habita em seu coração pela fé. E, basicamente, você precisa entender isso. Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância
Das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. A palavra substância é upostatis, é aquilo que fica por baixo. É a fundação, é a substância. Isto é a fé, é a substância. A fundação para toda a sua vida espiritual. Se a sua fé é fraca, toda a casa da sua vida espiritual é muito fraca. A fé é essencial e você constrói tudo a partir disso. Então você precisa ter uma fé forte e precisa saber o que é a sua fé. Precisamos da fé para viver a vida que Deus espera. Somos chamados, número 1, para viver pela fé. O justo viverá pela fé? Vem, o justo pela fé, ou seja, sendo salvo, viverá pela fé. Uma vez salvo, você precisa continuar vivendo pela fé, depender de Deus e se aproximar da vida de Deus todo dia. Gálatas 2:20, Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Somos chamados a ficar firmes pela fé. Romanos 11:20, pois pela fé permanecemos firmes. Ele diz, permanecei firmes na fé, sejam bravos e fortes. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, estáis, pois, firmes. Então, nós também devemos viver pela fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7, devemos falar pela fé. Eu amo 2 Coríntios 4:13 que diz, temos o mesmo espírito da fé, de acordo com o que está escrito, eu criei, por isso é que falei. Desta forma também nós cremos e por isso falamos. Esse é o espírito da fé. Cremos em nosso coração e falamos com nossa boca. Devemos falar as palavras de Deus que cremos em nosso coração. Vivemos por fé, andamos por fé, falamos por fé, permanecemos firmes por fé. A fé é essencial e a fé é importante. E para realmente entender isso mais profundamente, precisamos entender que toda interação que temos com Deus tem 2 ingredientes para receber um milagre, para receber uma bênção, para contactar Deus de qualquer forma. É preciso, número 1, claro, o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Deve estar presente, mas também, em segundo lugar, nossa fé deve estar presente. É preciso os 2 ingredientes juntos. São essenciais. O poder de Deus deve ser misturado com a nossa fé. Quando esses 2 se juntam, há um grandioso poder. A graça de Deus pode estar aqui, mas se a nossa fé não se conectar com essa graça, então não vai funcionar. Então o poder de Deus está disponível para nós o tempo todo. Mas ele apenas opera em nossas vidas através do canal da fé. Então muitos pensam, se eu for para onde o poder de Deus está, eu vou ter meu milagre, mas não é assim. Porque na verdade o poder de Deus está aqui o tempo todo. Mas ele vem às nossas vidas pela fé. Então a chave para ativar o poder de Deus é a nossa fé. Precisamos entender isso. Do contrário, não nos conectaremos com o poder de Deus, mas se entendemos a fé, podemos andar e operar no poder de Deus todos os dias, não só quando há a presença de um ministro muito ungido. Vocês notaram que há 2 expressões, para Deus todas as coisas são possíveis? Isso fala do poder de Deus, não é? Mateus 9:26, mas há outra expressão em Marcos 9:23 que diz, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Isso fala sobre a nossa fé. Para ambos, todas as coisas são possíveis. Para Deus e também para aquele que crê. Vamos pôr os 2 juntos. É o poder de Deus, mas também a nossa fé que faz o impossível ser possível. O poder de Deus operando pela fé é a combinação. Glória a Deus. Pela fé, as coisas que são possíveis a Deus se tornam possíveis aos homens, porque pela fé tocamos o poder de Deus que faz tudo possível. Por isso todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aleluia, porque estamos nos conectando com Deus, para quem tudo é possível. Deixe-me dar um exemplo sobre dunamis. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E serão minhas testemunhas, Atos 1:8. A palavra para poder aí no grego é dunamis, de onde tiramos a palavra dinamite, o que é uma boa ilustração porque, na verdade, está se referindo à energia potencial. Uma dinamite não parece muito poderosa, porque há potencial nela, a energia já está ali, mas tem que ser liberada, tem que ser ativada, para que ela possa ser operativa. É assim que é o poder de Deus.
Se você tem o Espírito Santo, o poder de Deus está presente, mas pode não ser realista, pode não estar ativo. O que você tem que fazer? Você tem que acender o pavio, tem que ativar aquele poder para torná-lo cinético. E a fé é o pavio. E quando você acende o pavio, que é a sua fé, então o poder de Deus é liberado. O Espírito Santo está aqui o tempo todo. É a sua fé que acende o pavio do poder do Espírito. Aleluia. O poder de Deus é como se a mão dele estivesse estendida para nos alcançar, com todas as suas bênçãos. Mas é apenas quando alcançamos com a nossa mão da fé e nos conectamos com esse poder que esse poder flui em nossa vida. A fé é a nossa mão, alcançando, segurando e se juntando à poderosa mão de Deus. Entendem? É por isso que o Evangelho está. Quando Jesus pregou, ele disse: o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? É justiça, poder, alegria, paz, amor, cura no Espírito Santo. Em outras palavras, ele diz tudo isso, salvação, cura está à mão, isso é o Evangelho. O poder de Deus está aqui para você, isso é o Evangelho. Mas ele apenas funciona quando as pessoas que creem nisso e seguram esse poder. É graça e fé juntos. Glória a Deus. Ambos os ingredientes são necessários. Hebreus 4:2 diz: pois a nós o Evangelho foi pregado. Você percebe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? O Evangelho é o poder. Quando o Evangelho é dado, o poder de Deus se faz presente pelas palavras do Evangelho. E ele diz, o Evangelho foi pregado, o poder estava lá. A eles ele diz, mas ele diz, a palavra pregada não lhes aproveitou. Ele está falando de pessoas que ouviram o Evangelho, o poder estava lá para elas, mas não foram salvas. Não foram ajudadas, por quê? Porque não foi misturado com fé. Veja, o poder de Deus por si só não basta, tem que ser misturado com fé. Aleluia, o poder está na sua palavra. A palavra é como semente, mas até que a palavra seja plantada no coração de um crente, não pode produzir fruto na sua vida. Então, se as coisas estão acontecendo, não é porque o poder de Deus não está presente, mas porque ou não temos fé ou não sabemos como liberar essa fé para que esse poder se torne operante em nossas vidas. E é disso que trataremos nesta série. Muitas histórias bíblicas ilustram esse princípio que é a necessidade da fé conjuntamente com o poder de Deus. É a graça mais a fé. A fé é necessária para receber a graça, o que Deus está nos dando. Glória a Deus. Então, o primeiro exemplo é a encarnação em Lucas capítulo 1, versos 31 a 38. Sabe quando o anjo aparece a Maria e diz: você conceberá no seu útero e dará à luz um filho chamado Jesus? E Maria diz bem naturalmente: como pode ser? Como você vai fazer esse milagre, Deus? E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Em outras palavras, o poder de Deus descerá sobre você. E então no verso 37 se diz: pois para Deus nada é impossível. Na verdade é uma tradução ruim, fica melhor nenhuma palavra de Deus. Vem sem o poder para cumprir a ela mesma, ou seja, vai ser pelo Espírito, será pela palavra de Deus, pelo poder de Deus aqui. Mas o milagre apenas aconteceu quando Maria respondeu em fé. Foi quando Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que seja feito comigo de acordo com a sua palavra. Quando ela, pela fé, se submeteu à palavra, recebeu a palavra, confiou na palavra de Deus, aceitou isso pela fé, então, naquele momento, o poder foi liberado e Jesus foi concebido no útero de Maria. Aleluia. Outro exemplo, quando Jesus foi no poder do Espírito para a Galileia, para Nazaré, e ele declarou ali: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para curar e assim por diante. E ele disse: essa escritura se cumpriu agora bem aos seus ouvidos. Quando eu preguei para vocês o poder nas minhas palavras, o poder estava presente, não é? Mas sabemos o que houve em Nazaré. Não houve muitos milagres, não houve muita liberação daquele poder, embora estivesse presente. Por que não? Ele diz: por causa da incredulidade deles. Então a fé é necessária para nos conectarmos com o poder de Deus. Outro exemplo está em Lucas capítulo 5, verso 17. Ele fala sobre
que um dia Jesus estava ensinando, havia vários céticos na multidão, mas ele diz então que o poder do Senhor estava presente para curá-los. A todos. Então Jesus está pregando, há poder nas suas palavras, a unção está ali, o poder está presente, mas ninguém é curado. Por quê? Porque outros ingredientes da fé não estavam presentes. E nenhum deles estava crendo nele, se vocês lerem a história, mas então foi aí que o homem foi descido pelo telhado, 4 amigos desceram paralítico pelo telhado. E Jesus, imagine, eles abriram o telhado para colocá-lo naquele lugar. E então diz que quando Jesus viu a fé deles, verso 20, ele disse: você está perdoado, curado. O que estava faltando? O poder estava presente o tempo todo. Qual o ingrediente faltante? A fé. E quando ele encontrou alguém com fé, ele pôde fazer aquele milagre. Glória a Deus. E o poder de Deus está presente, mas sem fé não vai haver um milagre. Então, pode ser que a fé de outras pessoas te ajude a receber seu milagre, mas se você não entrar na sua própria fé, você não pode viver nessa realidade, até que tenha sua própria fé, porque no final será de acordo com a sua fé. No final das contas, você terá o que conseguiu pela sua própria fé. Mas enquanto somos cristãos jovens, Deus permite que a fé de outros, consiga coisas para você, mas você não deve depender disso, deve construir sua própria fé. Eu quero que notem como eles mostraram a fé deles. Foi passando pela multidão de incrédulos até a presença de Deus para receber do seu poder. Eles abriram o telhado, passaram por toda a barreira e você mostra sua fé quando você atravessa a multidão da incredulidade e vozes de incredulidade e você quebra aquela barreira e você se coloca na presença de Jesus e se agarra ao poder dele. Glória a Deus. Pela graça, Efésios 2:8 diz, vocês são salvos através da fé. É a graça de Deus que te salva, mas é recebida através da sua fé. Pela graça sois curados, mas é através da fé, através do canal da fé. Aleluia! Então eu quero que vocês percebam que a fé é necessária para receber graça, mas a fé não pode receber o que a graça já não deu. Entendem? É a graça que faz isso. Você não pode receber ou crer em algo de Deus que Deus não te deu, que Deus não prometeu a você. Esse é um ataque comum aos ensinos da fé, que te leva a tratar Deus como uma máquina de fichas. Você só vai para pedir e só volta para pegar. Dizem, controlem a Deus pela sua fé, substituindo a soberania de Deus pela soberania do homem. Então, se essa é a atitude de alguns cristãos da fé, é claro que isso merece correção, mas esse é o entendimento errado da fé. Veja, você não pode receber pela fé o que Deus não já te deu pela graça. Veja, se eu dissesse a você, olha, eu estou te oferecendo aqui 10 libras, e você viesse e pegasse de mim com gratidão dizendo obrigado, você está roubando de mim, me controlando? Não. Na verdade, muito me agrada que você confia em mim e aceita a minha oferta. Por outro lado, se você chega até mim e tira 10 libras do meu bolso, eu vou ficar bravo com você, porque você está indo além da minha boa vontade. E então, o ensino da fé diz que o que quer que Deus tenha prometido, o que quer que Ele nos tenha dado em sua graça, podemos, se confiamos nele, se cremos nele, podemos ir e receber o que Ele nos dá. Não estamos controlando Deus ou violando sua vontade. É claro, isso é tolice, porque você não pode mesmo tirar de Deus o que Ele não te deu por graça. Então não se trata de controlar Deus, é receber Deus na sua palavra, recebendo o que Ele gratuitamente nos dá, e quando fazemos isso, a palavra diz que agradamos a Ele. O que diríamos de uma criança? Por exemplo, se o pai lhe oferece comida, mas a criança é tão retraída que ela não se sente capaz de pedir ao pai, talvez nem um pedaço de pão. Esse é o tipo de coisa que agradaria ao pai? Não, ele se agradaria com uma criança que tem a fé e a confiança nele para chegar e pedir quando tiver uma necessidade. Então é isso que estamos dizendo. Agora, a fé é necessária para receber graça. Hebreus 11:11 diz, pela fé, Sara recebeu força para conceber. O poder veio de Deus para conceber, mas ela teve que receber pela fé. Da mesma forma, eu posso pôr meu nome aí. Pela fé, Derek recebeu poder para ser curado. Pela fé, Derek recebeu poder para ser próspero. E assim por diante. A fé é o que nos conecta ao poder de Deus.
Precisamos entender como podemos receber de Deus e cooperar com seu poder. Outro exemplo. Atos 3,16 diz, quando Pedro está explicando uma cura, ele diz o seu nome fez isso, o nome de Jesus, a graça de Deus. E então ele diz, pela fé no seu nome, fez este homem se fortalecer, sim, a fé que vem por ele, deu a ele perfeita saúde. 1 Pedro 1,5 diz, estamos guardados, protegidos pelo poder de Deus, pela fé. Sim, Deus quer te proteger, mas Ele vai fazer isso através do poder de Deus pela sua fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Isaías 53,1 é interessante. Ele diz, Isaías 53 descreve o que Jesus fez por nós na cruz, levando nossos pecados e doenças, por suas pisaduras sarados, mas ele começa dizendo quem creu no nosso relatório e a quem o braço do Senhor, o poder do Senhor foi revelado. E a resposta é a mesma pessoa. A pessoa que viu o braço do Senhor revelado a ela é a pessoa que crê no relatório de Isaías 53, que Cristo morreu na cruz, que pela sua graça a salvação e a cura são reveladas. E se você crer nisso e receber isso, então o braço do Senhor será revelado na sua vida. Aleluia! Outro exemplo é a mulher com fluxo de sangue em Mateus capítulo 5. Eu imagino que você conheça a história, e há uma multidão apertando Jesus, mas nenhum deles é curado. Mas o poder de Deus está sobre Jesus, como vemos pela história, e há uma pessoa que crê nisso. E ela se aperta através da multidão. Como às vezes você tem que se apertar através de forças opositoras, forças de incredulidade e dúvida. Você se aperta pela multidão, ela creu que Jesus era ungido e tinha o poder de Deus nele. Ela creu e a graça de Deus estava disponível. E tocou na aba das suas vestes. E Jesus disse que sentiu poder saindo dele. Ela foi curada pelo poder de Deus, mas então, quando ele se virou e ela terminou o que ela tinha feito, ele disse a ela, a tua fé te curou. Então foi o poder de Deus saindo de Jesus, mas também foi a fé dela que recebeu aquele poder, que a deixou curada porque ela dizia, se eu apenas tocar a aba das suas vestes, eu serei curada. Glória a Deus, a fé dela pôs em ação o poder de cura. Outras pessoas tocaram, mas não foram curadas. A cura estava disponível ao toque, mas ela foi a única que se ligou àquilo pela fé. Você percebe que a eletricidade de Deus, o poder de Deus é como eletricidade, e a eletricidade entrando no seu quarto, bem agora, é a graça de Deus. Mas se suas tomadas estiverem desligadas, você não verá isso. A fé é o seu interruptor, e a sua fé tem que se conectar ao poder de Deus, você tem que ligar a fé. Estamos falando de glorificar a fé aqui? Não. Você não glorifica seu interruptor e diz, veja que dispositivo maravilhoso, de onde vem esse poder. Não, o interruptor, damos glória ao poder. O primeiro princípio da fé é Deus é a fonte, Deus é o poder. Glória a Deus, a nossa fé é simplesmente aquela que recebe o poder de Deus. Mas precisamos entender sobre o interruptor da fé, porque do contrário, não desfrutaremos do poder de Deus como deveríamos. Precisamos entender fé. E então, por último, não nos gloriamos em nossa fé, nos gloriamos no poder e na graça de Deus. Bem, isso é a graça de Deus e a fé de Deus juntas, gerando um grandioso poder liberado em sua. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright.
após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.